Olá pessoal, estou de volta, professor Carlos Jorge, professor de Geografia de vocês, espero que esteja tudo bem. E agora, para terminar o nosso conteúdo do capítulo 2, nós vamos falar sobre escala, ok? Sem arrodeios, sem enrolação, bora lá. Gente, nós vamos falar especificamente de escala cartográfica, ok? Mas antes nós precisamos fazer uma diferenciação entre escala cartográfica e escala geográfica. E antes ainda de fazer essa diferenciação, é preciso a gente falar o que é escala, certo? Então, de uma maneira didática, de uma maneira objetiva, o que é uma escala? Uma escala é uma relação de proporção entre um objeto com o tamanho real que ele tem e com o tamanho que esse objeto vai ter quando ele é representado em tamanho reduzido. Por exemplo, a miniatura de um Fusca, certo? Imagine um Fusca. Imagine o tamanho que o Fusca tem. Aí uma pessoa vai fazer uma miniatura de um Fusca pequenininho, certo? Então, aquele Fusca, ele foi reduzido várias vezes, o tamanho dele foi diminuído diversas vezes para se tornar aquele carrinho pequeno, aquela miniatura, certo? Então, essa relação de proporção entre o objeto, ou seja, o Fusca real e o Fusca em miniatura, é o que nós chamamos de escala, certo? E em cartografia nós também utilizamos uma escala, certo? Mas antes disso, vamos fazer aqui a diferenciação entre escala geográfica e escala cartográfica. Quando a gente fala de escala geográfica, a gente está falando do tamanho do espaço que a gente está estudando, do tamanho do espaço que a gente está analisando, certo? Se você vai observar o espaço da sua rua, ou o espaço do seu bairro, ou ainda o espaço do seu município, você está analisando um espaço com um tamanho grande ou um tamanho pequeno? Ora, um tamanho relativamente pequeno, ou seja, uma escala local, ok? Mas aí se você está utilizando um espaço um pouco maior, por exemplo, o estado do Ceará ou a região Nordeste, então a gente está falando de uma escala regional, certo? Que tem um tamanho maior do que a local, ok? E que você vai fazer uma análise diferente porque justamente tem um tamanho maior, certo? Agora, se você está tentando representar o seu país, ou se você está fazendo uma análise do seu país, então você está utilizando uma escala nacional. Agora, se você está mostrando, por exemplo, a disseminação do coronavírus em todo o mundo, e aí você vai utilizar um mapa mundi, ou você vai utilizar um globo terrestre para mostrar quais os países já tiveram casos de coronavírus. Então, é uma escala mundial, ok? Então, recapitulando, o que é uma escala? Uma escala é uma relação de proporção entre um objeto no tamanho real e o tamanho que esse objeto vai ter quando vai ser representado. Um carro, por exemplo, um Fusca, como falei para vocês, o Fusca tem aquele tamanho dele que eu imagino que vocês saibam como é. Mas aí vão fazer um Fusca pequenininho, um brinquedo, certo? Então aquele Fusca não vai ter que ser reduzido para poder se tornar um brinquedo. Então o tamanho que ele tinha e o tamanho que ele se tornou quando virou um brinquedo é a escala. Essa proporção entre o tamanho real e o tamanho do objeto quando é representado, ok? Aí a diferenciação da escala geográfica. Nós podemos estudar o espaço em diferentes tamanhos diferentes. Um espaço pequeno, escala local. Um espaço mediano, escala regional. Um espaço maior do que o espaço regional, o espaço nacional. E agora um espaço muito grande de nível planetário, a escala mundial. Ok? Agora sim nós vamos falar de escala cartográfica. Por que nós precisamos falar de escala cartográfica, gente? Porque é o seguinte, olha. Nós estamos representando o nosso planeta, certo? Nosso planeta é imenso, é muito grande. E olha que o planeta Terra nem é o maior dos astros, certo? Existem planetas muito maiores do que a Terra. Por exemplo, Saturno, Júpiter, até mesmo Marte, se não me engano, é maior do que a Terra. Aí tem como você representar o planeta. Vamos fazer aqui um globo terrestre exatamente do tamanho do planeta Terra. Dá para fazer isso? Não, claro que não. É impossível você fazer isso. Então, para você representar o nosso planeta, por exemplo, com um globo terrestre, o que é que você precisa fazer? Utilizar uma escala. Então, você vai pegar o tamanho real que o nosso planeta tem e diminuir esse tamanho para que ele se torne um globo terrestre. Então, isso é o que nós chamamos de escala cartográfica. Por exemplo, você vai fazer um mapa do Brasil, certo?
Você pode representar o Brasil dentro desse mapa exatamente com o mesmo tamanho que o Brasil tem? Porque olha só, o Brasil tem um tamanho de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Dá para você fazer um mapa com o mesmo tamanho do Brasil? Gente, imagine aí um mapa com o tamanho de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Olha o tamanho que esse papel ia ter. Seria possível uma coisa dessa? Não, gente, claro que não. Então é aí que entra a escala. A escala, você vai pegar o tamanho real que o Brasil tem, ou seja, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e você vai diminuir esse tamanho. Vai diminuir, até que ele caiba no papel. Então isso é a escala, tá bom? Vamos para um exemplo agora dentro da escala geográfica local. Vamos falar de Guaraciaba do Norte, o município onde vocês moram, ok? Vamos fazer um mapa de Guaraciaba, certo? De todo o município de Guaraciaba. Guaraciaba, suponho que deva ter mais ou menos uns 400 quilômetros quadrados. Vamos colocar aqui este dado, este número supositório, ok? Aliás, suposição, desculpe, certo? Vamos fazer a suposição de que Guaraciaba tenha esse tamanho territorial, ok? 400 quilômetros quadrados. Dá para pegar um papel grande desse tamanho para colocar o mapa de Guaraciaba? Dá para fazer um mapa com um tamanho de 400 quilômetros quadrados? Não, gente, é impossível. Então o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar o território de Guaraciaba, que tem 400 quilômetros quadrados, e reduzir. E vai diminuindo até que ele possa caber dentro do papel. Então, essa redução entre o tamanho real até o tamanho do território de Guaraciaba, que vai ser diminuído para caber no papel, é o que nós chamamos de escala cartográfica, ok? A proporção entre o tamanho real e o tamanho que a gente vai encontrar lá no mapa, ok? Aí o que é que vocês precisam saber? Que existem dois tipos de escala. A escala numérica, aliás, 4 tipos de escala, perdão. A escala numérica, a escala gráfica, a escala grande e a escala pequena. Vamos por parte, vamos conhecer agora os dois primeiros tipos de escala, escala numérica e escala gráfica, ok? A escala numérica, gente, ela vai aparecer apenas mostrando números. Por isso que o próprio nome dela já sugere. Numérica vai aparecer apenas números. Como é que a gente faz a leitura de uma escala numérica? Fazemos a leitura exatamente assim. Primeiro, esse número que vocês estão vendo aqui é o numerador, é a área do mapa. Por exemplo, esse 1 aqui significa sempre 1 centímetro, ok? Esse aqui é o numerador, como falei para vocês. Já esse número que está aparecendo aqui, 50 mil, é o denominador. Então, o que é que significa isso aqui? 1 centímetro, 50 mil centímetros. Então, o que é que significa? Que 1 centímetro no mapa de Guaraciaba vai significar 50 mil centímetros reais. Professor, quanto é que vale 50 mil centímetros? Aí a gente tem que colocar dentro da escala métrica e converter esse mapa, ok? Mas vale aproximadamente meio quilômetro, ok? Então, novamente, como é que a gente faz a leitura? 1 para 50 mil. O que é que significa? Que 1 centímetro do mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade. Porque, novamente, o mapa não está pegando um território grande e reduziu ele para caber dentro do papel. Então essa é a escala numérica. Quer dizer que você diminuiu 50 mil vezes para caber em 1 centímetro, ok? Novamente, até vocês pegarem. Como é que a gente faz a leitura da escala numérica? 1 para 50 mil. O que é que significa esse 1? É o numerador, a área do mapa. O 50 mil, denominador, a área real, a área que está sendo representada, o tamanho do território. Então quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade. E aí a gente tem que depois converter na escala métrica. Transformar 50 mil centímetros em quilômetros ou metros, por exemplo, também, ok? Além da escala numérica, existe também a escala gráfica, ok? A escala gráfica, ela vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Pode aparecer uma barra, ok? E aí vai mostrando dentro do mapa as medidas, certo?
A escala numérica não mostra uma unidade métrica, por exemplo, não mostra centímetros e não mostra quilômetros, por exemplo. Já a escala gráfica não. A escala gráfica vai mostrar a unidade métrica que está aparecendo. Então, por exemplo, ó, aqui, gente, são dois tipos de escala gráfica. Tem esse tipo aqui, ó, desenhando esses retângulos, e tem esse outro tipo aqui. Em geral, a mais utilizada é essa primeira que vocês estão vendo aqui, tá? E aí, como é que você vai fazer? Lá no mapa que tiver uma escala gráfica, você vai pegar uma régua, você vai colocar e vai medir a distância que dá entre o zero e a primeira informação que aparece aqui. Então, aqui do zero até o 40 dá quanto? 1 centímetro. Então, quer dizer que nesse mapa, cada 1 centímetro está valendo 40 quilômetros. Vamos voltar aqui. Vamos supor que nesse mapa, você colocou a régua aqui. Aqui é a régua, começando aqui, certo? E vai aqui até a escala, até o final da escala, certo? Aí você mediu daqui, começou a medir. Aí deu 1 centímetro, 2 centímetros. Então, o que é que vai significar essa escala no seu mapa? Quer dizer que a cada 2 centímetros que você medir com a régua no seu mapa, você vai ter 3 quilômetros. Ó, 2 centímetros aqui, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Ou seja, a cada 4 centímetros no seu mapa, você vai ter 6 quilômetros. Ok. Aí aqui, 5 centímetros, 6 centímetros. Ou seja, a cada 6 centímetros que você medir com a régua no mapa, você vai ter 9 quilômetros. Então, essa é a diferença da escala gráfica. A escala numérica, você pode aumentar ou diminuir. Aliás, perdão, a escala numérica, se você aumentar ou diminuir o tamanho do mapa, ela vai ter que mudar, certo? Mas aqui na escala gráfica não. É só você utilizar a régua que o tamanho sempre vai estar sendo adequado. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de compreender, mas eu preciso que vocês entendam isso. Que tem esses dois tipos de escala, a escala numérica, que vai aparecer mostrando somente os números, sem a unidade métrica, e tem a escala gráfica, ok? Que ela já vai mostrar uma unidade métrica, por exemplo, os quilômetros. E para utilizá-la, você vai precisar de uma régua. Você vai lá no mapa, coloca a sua régua e vai medindo. Do 0 até o 40, deu quanto? Deu 1 centímetro. Então quer dizer que 1 centímetro no mapa vale 40 quilômetros, ok? Agora, nós vamos aprender a diferença entre uma escala grande e uma escala pequena, mas no nosso próximo vídeo, ok? Até já!